Oi, bom dia. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha pesquisa individual, né, através do nosso seminário que acontece todo semestre no PET Pedagogia. A minha pesquisa, ela se intitula Adolescência Compartilhada, sobre o que os adolescentes têm dificuldade de falar com seus pais. Meu nome é Gabriela Eduarda, a minha orientadora é a professora doutora Luciene Tonheta, eu faço parte do PET Pedagogia e do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, o GPEM. Aqui eu coloquei um gráfico que eu retirei de uma outra pesquisa, que são respostas de adolescentes sobre o que não conseguem falar com os seus pais. Então aqui tem os assuntos que eles mais têm dificuldade de compartilhar com eles. Eu e a minha orientadora partimos da ideia da pesquisa que a Sandra e a Simone fizeram no Colégio Biocêntrico. Ambas são membros do GPEM. E aí a gente pensou em aplicar um questionário para os adolescentes responderem quais são os assuntos que mais afligem ele na hora de compartilhar. Como justificativa, a minha pesquisa ela se fundamenta em algumas perguntas. Por que há assuntos que muitos adolescentes não conseguem falar com seus pais? Que assuntos são esses? Bom, de início, a gente considerou que alguns adolescentes, eles, pensam que alguns assuntos são difíceis de serem compartilhados com seus pais ou com seus familiares. Isso acontece também porque, ao longo de toda a história, em diversas culturas, a forma hierárquica nas relações de diálogo entre pais e filhos sempre existiu. E denota ainda um pensamento predominante de que os filhos não têm direitos de terem opiniões diferentes, ou que os pais não podem falar com seus filhos sobre os assuntos de intimidade, ou que não reconhecem que eles têm determinadas curiosidades, determinados tipos de sentimentos. E com isso, a gente comprova que esse adolescente, ele precisa, é necessário que ele tenha uma rede de pessoas que possam acolher ele, que possam ouvi-lo, com quem ele possa compartilhar o que ele sente. Mas, e os que não têm a quem compartilhar? Com quem eles podem contar? Se a gente pensar, os adolescentes, eles passam a maior parte do tempo ali no ambiente escolar. Então, é muito importante cultivar a boa convivência, e alguns estudos indicam que, para esse trabalho com a convivência, é muito eficaz a implementação de um SAI, que são um sistema de apoio entre iguais. No Brasil, já tem escolas que contam com um tipo de SAI implementado entre adolescentes há 5 anos, que são as equipes de ajuda. E em pesquisas anteriores foi comprovado também que os alunos de equipes de ajuda, eles têm uma crença, uma boa crença de autoeficácia, se sentindo preparados para ajudar os seus colegas, né? Eles acham que estão preparados para ajudar os seus colegas em alguns conflitos que eles possam ter. E logo, se a grande parte dos adolescentes, tem as suas angústias, preocupações, incertezas, e tem dificuldade de resolver com seus pais, com quem eles podem falar? E aí o problema da minha pesquisa gira em torno disso. Em que medida, os adolescentes sentem dificuldade de compartilhar com seus pais assuntos relacionados a questões de intimidade, preocupações e experiências da adolescência? Com quem eles costumam compartilhar esses assuntos? E aí, a minha pesquisa se baseia nos principais objetivos, que, primeiro, constatar na percepção desses adolescentes em que medida eles sentem dificuldade de compartilhar com seus pais assuntos que estão relacionados à sua intimidade, à sua vivência, às suas experiências da adolescência. Também tem o objetivo de verificar se esses assuntos são compartilhados com outras pessoas, e se sim, identificar com quem eles compartilham esses assuntos. Constatar também se existem diferenças quanto ao gênero em relação a essas questões e identificar se existem diferenças nas respostas de alunos de escolas em que há o trabalho das equipes de ajuda e de escolas que não há a presença desse trabalho. Como materiais e métodos, a minha pesquisa ela vai utilizar de um questionário tipo Survey, enviado de forma online, aos alunos que estão matriculados no Ensino Fundamental 2 e no Ensino Médio.
Essa é uma pesquisa de campo de caráter exploratório que vai contar com uma análise quantitativa das respostas obtidas na aplicação desse questionário. A amostra da minha pesquisa ela, vai ser feita com adolescentes de escolas públicas e particulares, que eles vão receber esse questionário por meio do Google Forms, de maneira online pelos seus professores. E, a princípio, essa amostra ela se constitui por alunos de 3 diretorias de ensino da rede de escolas públicas de São Paulo e alunos de escolas particulares em que o GPEM mantém parcerias. Então, o meu instrumento, o meu instrumento de trabalho nessa pesquisa, o meu questionário, ele contém perguntas abertas e fechadas sobre itens de perfil como idade, gênero, tipo de escola, se é de escola pública ou particular, se existem os programas de equipes de ajuda nessa escola. Contém perguntas também sobre a identificação do grau da dificuldade dos adolescentes em conversar alguns assuntos relacionados a namoro, sexo, sentimentos, amizade, problemas pessoais, depressão, futuro, estilo musical, esporte, festas e drogas. E também perguntas sobre o compartilhamento desses assuntos com outras pessoas. Se eles compartilham, com quem eles compartilham. Aqui eu coloquei as leituras que eu estou fazendo atualmente. Então, eu estou realizando, a leitura do livro Pais Liberados e Filhos Liberados, da Adele Faber, da Elaine. Esse livro, ele aborda muita coisa, em questões de aceitar, o sentimento dos filhos, ao invés de negar, não culpar eles, mas concentrar numa busca de solução. Os pais incentivar a autonomia, que vai levar à aceitação de uma responsabilidade. A questão da não imposição, mas sim de um diálogo saudável, de propor opções, escolhas e não ameaçar, Também fala sobre como superar velhos comportamentos e fala também da parte dos pais, que eles devem exprimir os seus sentimentos em relação aos filhos, sendo franco, ao invés de tentar esconder esses sentimentos. O outro livro que eu tô lendo é da Vanessa Fagionato, e quando chega à adolescência, É uma reflexão sobre o papel do educador na resolução de conflitos entre adolescentes. Então, ele é focado nesses conflitos interpessoais no ambiente escolar, com uma visão construtivista, vai falar sobre as atuações dos educadores, como elas têm que ser para que favoreça a formação de alunos autônomos, com foco na fase da adolescência, nas suas especificidades, nas suas particularidades, e sugere também estratégias imediatas com jovens na ocasião de conflitos e de conflitos entre os grupos de aluno. E a terceira leitura também que eu estou realizando é o livro do grupo do GPEM, que foi organizado pela minha orientadora, que é o passo a passo da implementação de um sistema de apoio entre iguais às equipes de ajuda, que conta um pouco mais, de como elas acontecem, de como é o passo a passo realmente para implementar um SAI. E aqui eu coloquei o meu cronograma, desde levantamento bibliográfico até as análises de dados. Então, eu trouxe um pouco do que eu ainda tenho que fazer e do que eu já fiz. O levantamento bibliográfico eu ainda estou realizando. A escrita do projeto eu já comecei, porque para aplicar o meu questionário eu preciso submeter o meu projeto ao comitê de ética e depois logo ter o contato com as escolas para formular o termo de consentimento. E aí eu pretendo aplicar meu questionário em fevereiro e depois tratar esses dados depois que eu conseguir as respostas obtidas através desse formulário. É isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Agradeço muito. E é isso.